Geração Z. Um dos assuntos mais comentados da internet nos últimos anos. E é sempre com aquele mesmo discurso chato de que são um bando de moleques preguiçosos, mimados e que não querem saber de nada. E eu te digo que não é bem assim, meu parceiro. Chegou a hora de eu falar um pouco disso também. E pode ficar tranquilo, porque diferente dessa cambada que adora reclamar de tudo, eu não vou criticar a geração Z. Muito pelo contrário, eu vou te explicar exatamente o porquê nós somos assim. E aí, meu amigo, o meu nome é Brandon, e sim, eu sou da geração Z, e eu não tenho vergonha nenhuma em assumir isso, mas é claro que eu não posso ignorar algumas questões importantes que temos que enfrentar hoje. A geração Z abrange os nascidos entre 1997 e 2012. Ela é a primeira geração que nasceu em meio às tecnologias e à conexão online. E como sempre acontece com as novas gerações, eles são muito incentivados a estudar, se desenvolver e trabalhar para construírem um futuro melhor. Não é mesmo? Não exatamente. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é como esse povo da internet adora falar mal da geração Z. Algumas críticas de fato condizem com a realidade, mas também tem algumas coisas completamente estúpidas, como Gen Z Stare, um olhar totalmente desinteressado da geração Z. Isso pode até parecer meio estranho, mas na verdade é isso que acontece. Do you guys sell cookies here? Com licença, moça, vocês por acaso vendem café nessa cafeteria? Olha só falta agora começarem a reclamar do jeito da gente andar, né? A verdade é que reclamar dessa geração é ótimo para gerar views e likes. O que já quebra essa falácia de que essa geração não serve pra nada, hein? Sério, literalmente qualquer coisa relacionada à geração Z atrai atenção, atrai cliques, principalmente reclamações. Eu já vi até geração Z falando mal de geração Z. Não importa quais são os problemas que estão ocorrendo no mundo, a culpa é sempre dos mais jovens que não prestam pra nada. Será mesmo? Tira nossa internet pra você ver o que acontece. Mas vamos ser sinceros aqui. Todo mundo concorda que esse país não está em sua melhor época. Você provavelmente já ouviu a frase: homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Pois é, desde que eu me entendo por gente, estamos vivendo em tempos difíceis. A minha geração cresceu em um cenário completamente destruído. Tempos difíceis são criados por homens fracos. E não por homens que ainda não nasceram. A minha geração só começou a chegar no mercado de trabalho em 2015 e de lá pra cá tudo piorou. Nossa saúde mental, nossa economia, cultura, tudo, absolutamente tudo. Isso, de fato, eu concordo. Mas vamos pensar um pouquinho. De 2014 para trás, estava tudo uma maravilha, não é? Ou seja, parece que as coisas não são inteiramente culpa nossa, né? Arrogantes, individualistas, não se comprometem com nada, não prestam atenção em nada. Essas são algumas nomenclaturas que as gerações anteriores adoram nos rotular. Acontece que esse artigo no site Science está falando da geração Y. As mesmas coisas que os millennials nos chamam. Curioso, né não? Temos uma inclinação a achar que a garotada mais nova é pior do que as pessoas da nossa idade. Quem nunca ouviu aquele velho se gabando porque na época dele as coisas eram melhores, eram mais fáceis e que o Brasil ganhava a Copa? Há um tempo atrás, um certo pensador disse que os mais jovens amavam o luxo, desprezavam a autoridade, não tinham boas maneiras e desrespeitavam os mais velhos. Seu nome era Sócrates. Isso mesmo, se no tempo de Sócrates eles já reclamavam dos mais novos, que dirá hoje? Isso mostra que todas as gerações enfrentam sempre os mesmos estigmas. São preguiçosos e inúteis, pelo menos até atingirem a idade adulta, onde os mesmos vão começar a criticar a geração mais nova junto com as outras gerações. E sim, eu também vou reclamar da geração Alpha quando chegar a hora. É claro que eu não só vou defender a geração Z, muita coisa de fato acontece. Os jovens desistindo de trabalhar, namorar, comprar casa, carro, desistindo de ter esperança em um futuro melhor. Mas você já se perguntou por que tudo isso está acontecendo? Vamos pensar um pouquinho. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, a conversa era muito simples. Terminando a escola, vá para uma faculdade. Se forme e arrume um emprego. Um serviço que você fará pelo resto da sua vida e que irá te garantir um futuro próspero. Isso de fato funcionava.
nos anos 2000. Não é surpresa para ninguém que essa dinâmica mudou, e mudou muito. Segundo essa notícia da CNN, 1 em cada 10 formados ocupa a vaga equivalente à sua formação. Isso acontece porque o número de formados excede o número de vagas. E sem falar que muitas vezes as exigências dessas vagas são um pouco exageradas, no mínimo. Resumindo, faculdade hoje não garante emprego. E as dificuldades não param só por aí não, viu? Depois que você se forma, você precisa dar a sorte de arranjar um emprego na sua área de formação. Guess who's applied to 200 different jobs and has gotten 0 replies yet? Bem, na verdade você precisa dar a sorte de simplesmente arranjar algum emprego. Bro, I feel like you have a better chance of finding your dad that left 10 years ago than to find a job in 2025. E quando você finalmente consegue um trampo, você se depara com ela, a CLT. Oh my God, the dead has risen. Esta que já virou piada na internet, e com razão. Você entra em um ambiente que provavelmente será tóxico, onde você vai trabalhar igual um condenado. Acúmulo e mais acúmulo de função vai cair no seu lombo. E o salário, ó, fora que nunca, absolutamente nunca, você será valorizado. Um trabalhador exemplar, de fato, é recompensado com mais trabalho. E se você for desses que quer se destacar, fazendo um trabalho bem feito, fazer o certo, a ponto de parecer que o seu líder não seja tão competente quanto ele é, se prepara, amigão. Além disso, ser substituído no serviço vai se tornar cada vez mais comum. A era da inteligência artificial chegou. Funções como telemarketing, recepcionista, atendente de caixas e várias outras funções já são tomadas pela IA hoje. Imagine só, trabalhar por 15 anos em uma empresa e depois disso ser substituído por um robô. E a gente que não se engaja com nada. Muito tem se falado também que a geração Z se preocupa demais em trabalhar em um ambiente saudável, que seus valores estejam alinhados com o da empresa e com outras questões relacionadas à saúde mental, como a depressão, ansiedade, burnout e o TDAH. Pois é, talvez a nossa geração seja a primeira a perceber que ficar doente por empresa não vale muito a pena. Tente conversar com seu avô sobre saúde mental para você ver. Dá muito é teu. Outra questão é que todo o fruto do nosso trabalho não terá retorno. A baixa taxa de natalidade e o envelhecimento populacional criam a estimativa de que até 2050 o número de aposentados irá superar o número de contribuintes do INSS. Ou seja, a gente não vai aposentar. Devido a todo esse cenário, não é incomum você ver pessoas buscando alternativas ao trabalho formal, principalmente eles, a Gen Z. O que eu já peguei de Uber dizendo que CLT foi de arrasta não tá escrito, viu? Então é mentira essa ideia de que a geração Z não trabalha. Trabalhamos sim, por necessidade, e não para garantir o nosso futuro na empresa ou para deixar nas mãos do governo. Resumindo tudo até aqui, crises atrás de crises, economia indo pro saco e nenhuma perspectiva de melhora para o futuro. Que ótimo cenário esse que a gente herdou, né? O mundo atual é bem complicado. Esse não é mais o mundo em que nossos avós, pais e até nossos irmãos mais velhos viveram. A dinâmica mudou completamente. O que dava certo no passado provavelmente não vai dar certo hoje. Se eu pudesse resumir por que a geração Z parece que desistiu de tudo, é porque vivemos em um mundo sem garantias. Fomos colocados em um cenário catastrófico, obrigados a jogar um jogo que é praticamente impossível de vencer. Muitos da minha geração perceberam isso intuitivamente e decidiram simplesmente não jogar o jogo. O lado positivo é que nascemos na era da informação. Tudo o que você quiser aprender está acessível na internet. É aqui que as notícias correm, as pessoas se conectam e o dinheiro flui. Não importa o que você faça, você tem que ter uma presença online. Quando você não tem nada a perder, pode arriscar mais. Afinal, o que você perde quando você não tem garantia de nada? No pior cenário, você volta para a CLT. É exatamente isso o que eu e muitos outros da minha geração estão buscando. Um caminho alternativo para aquele que já sabemos ser falho. O meu nome é Brandon e este é o seu refúgio digital.